E sejam muito bem-vindos ao Pastinho do Coronga Cast. Eu que já não tenho nem mais roupa para apresentar o Coronga, ainda mais depois dos últimos acontecimentos, não tenho mais roupa, tanto que estou apresentando sem peita esse Coronga Cast, porque eu não tenho mais. Não tem roupa mais no meu armário que faça eu vir bem vestido para um programa tão apocalíptico, apoteótico, maravilhoso como é o Coronga Cast. Tudo bem, Leonardo Paliano? Tudo ótimo, Paulo, na medida do possível, né? Depois de sobreviver à sexta-feira, né? Que para os acompanhadores da política, foi difícil, foi um dia que gerou ansiedade nas pessoas, né? Até nas que não acostumam acompanhar, né? Porque que terremoto de escala 9.9. Talvez o grande problema sejam as pessoas que não estão acostumadas a acompanhar, né? E aí é muito fácil de você fazer uma narrativa de herói. Mais uma vez, né? Essa narrativa do herói brasileiro que está sendo desenhada já há bons anos, né? Com a ajuda da mídia, com a ajuda dos meios de comunicação, com a ajuda desse pensamento antipolítico de que todo político não presta e tal, e novamente, né, pelo bem e pelo mal também, porque foi um dia de lavar a alma realmente, mas a nossa função acima de tudo aqui no Coronga é falar real, né, o que está acontecendo e o que está por vir, porque, como todo mundo sabe, o bolsonarismo é um filhote do morismo. Essa é a grande verdade do lavajatismo, que é essa questão Sérgio Moro, Lava Jato, Dallagnol e tudo mais, né? O Bolsonaro, ele é filho disso tudo, dessa questão, né, da antipolítica, e que a gente está vendo agora realmente triunfar. Vai triunfar, provavelmente, se a gente não se armar da forma certa, armar com conhecimento, armar com sabedoria. A coisa realmente tende a ficar ainda pior, né? Com um banho de loja, um bolsonarismo com um banho de loja está por vir. E não foi por falta de aviso, né, Paulo? O saudoso Mussum e o Dedé Santana retrataram bem, já nos anos 80, o comportamento político brasileiro, né? O governo tá certo, rapaz. O governo tá certo. Tá, olha aqui, feijão aumentou. O que tem? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou o feijão. Aumentei que aumentar o feijão. O feijão não tem valor nutritivo nenhum. Como não tem, rapaz? Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. Soja é melhor e é mais barato. Mais barato. O governo tá certo, o governo tá certo. Essa eu quero. Tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo o governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da... Nosso povo gosta de apoiar de forma inquestionável o governo pelo qual tá apaixonado, né? Até não dá mais, até falar, meu Deus, alguma coisa, né? O Sérgio Moro é a cachaça dos brasileiros e botou fogo no pastinho na sexta-feira, né? Diversos, né, já desistiram de ser gado do Bolsonaro agora, sendo bem sincero, para ser o gado do Sérgio Moro, né? Mas a base do presidente ainda resiste, como vimos nas manifestações Brasil afora de ontem, no domingo, né? O pedido de demissão do Sérgio Moro representou o fim da aliança entre o lavajatismo e o bolsonarismo, né? O fim é melancólico e previsível, mas não dá pra dizer que a união não foi um sucesso enquanto durou, né? É melancólico a ponto de eu não saber que teve protesto, né? O bolsonarismo está se desfazendo, né? Aos poucos, assim, né? Vai ter uma basezinha bem chata, mas que, né? Eu acho que acabou. Pra mim, acabou. Vamos ver, né? Eu não sei. É um cachorro que você chuta e parece que sempre dá uma mordida a mais, né? Ainda mais no cargo, chegou no nível mais alto, né? Chegou no poder mais alto de um país. Por pior que seja e por mais descrédito que caia nos próximos dias e nos próximos meses, que é o que eu disse aqui, que tende a acabar, eles chegaram lá. Por incrível que pareça, é o tal do jabuti em cima do poste, né? Você não sabe como foi parar ali, mas tá ali. E agora a gente precisa derrubar esse jabuti. Por isso que a sexta-feira lavou nossa alma, apesar
da gente saber que é disso pra pior. E é importante nossos ouvintes lembrarem que a Lava Jato começou como uma operação policial, ela se tornou uma máquina política capaz de derrubar e eleger presidentes da República. As publicações da Vaza Jato, do Intercept Brasil, escancararam o cunho político da operação, que tinha obsessão punitiva em relação aos políticos do PT, mas poupava políticos mais à direita, como Fernando Henrique Cardoso e Álvaro Dias. Havia uma preferência ideológica na operação, tanto que em 2014 os seus integrantes da Lava Jato já faziam campanha a favor da eleição de Aécio nas redes sociais, né? Quantos procuradores não fizeram isso? O anti-esquerdismo foi a liga que uniu o lavajatismo e o bolsonarismo. Não foi à toa que o Bolsonaro foi o candidato dos integrantes da Lava Jato na última eleição. Esses caras votaram no Jair Bolsonaro fazendo campanha, cara. Não vamos esquecer. Tanto que a resposta de tudo isso é Moro ministro, né? O lavajatismo apoiando o bolsonarismo, que é um filho do lavajatismo, com o fim de tudo isso, né, pelo menos pro momento, chegando com o Moro ministro, né, um juiz se tornando, enfim, ingressando para a política. Lembrem-se sempre disso. O Moro ingressou na política por conta do convite de Bolsonaro e por conta do abraço que a Lava Jato e essas pessoas, né, esses principais personagens, deram à figura do Bolsonaro, e hoje todo mundo pulando do barco, né? Até porque o Bolsonaro é 100% a favor da corrupção, que fique bem claro, né? Isso tá ficando muito claro. Roberto Jefferson. Não tem mais como, não. E fora todos esses movimentos que ele está fazendo com relação à Polícia Federal, é justamente porque toda a família dele é enraizada nessa corrupção brasileira de político, de rachadinha e de tudo mais, gente. A pena de tudo isso é saber que o bolsonarismo acabou e agora vem o lavajatismo da forma muito forte, né? O lavajatismo que, com a relação da Vaza Jato, parecia ter perdido força, mas que, na minha visão, nunca perdeu, porque acho que sempre foi esse anseio do brasileiro médio, né? A corrupção, não é possível, tanta roubalheira, né? Tipo, que roubalheira, né? Assim, quem não está... a questão é, muita gente leva vantagem em várias coisas e a gente acha que a nossa vantagem é válida e a vantagem dos outros é roubalheira, entendeu? É isso que eu fico pensando no fim das contas. E isso, velho, agora, assim, esse discurso do anti-roubalheira vai vir muito forte ainda e o Bolsonaro se ferrou. Se ferrou porque ele perdeu o selo lavajatista, que hoje é essencial pro brasileiro médio. É essencial. Voluntariamente ou não, a Lava Jato pavimentou o caminho pro triunfo do discurso antipolítica que colocou o Bolsonaro no poder, né? Durante a campanha presidencial, o Sérgio Moro atuou nos tribunais para influenciar o processo eleitoral. Faltando 6 dias para o fim do primeiro turno, Moro resolveu, sem absolutamente nenhum motivo para isso, divulgar trechos de uma delação de Palocci que prejudicaria o então candidato petista Fernando Haddad. Mais tarde, a Vaza Jato comprovaria que nem o próprio Moro acreditava nas delações do Palocci, mas divulgou mesmo assim, né? E delações que não levaram absolutamente lugar nenhum. Simplesmente de um dos políticos mais ardilosos, né, da história desse país, que é Antônio Palocci, todo mundo sabe disso, que é um cara extremamente sujo com relação a essa política de centro, né, de jogo de poder mesmo, de questão assim, de quem tem manda mais, e de que quem tem mais poder influencia mais, oligarquias, e que simplesmente é isso que vocês precisam pro momento. Vocês precisam que eu fale do Lula, então eu vou trazer isso aqui que não vai se sustentar em nada, mas pro momento vai ser ótimo e eu vou acabar me livrando de algumas coisas, né? E quem está falando de Palocci hoje em dia e do que ele ofereceu? Nada, absolutamente nada. Naquela época, o Moro já conversava com o Paulo Guedes sobre um convite para chefiar o Ministério da Justiça. Esse momento talvez tenha sido o nascimento formal da aliança entre bolsonarismo e lavajatismo.
O que era namoro virou um casamento, né? Como diria o nosso presidente Bolsonaro, que é tão acostumado com esse tipo de analogia imbecil, né? Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. Fiquei noivo dela. O homem que personificava a Lava Jato e era pintado como uma reserva moral decidiu integrar o governo de um extremista de direita que construiu uma carreira como deputado na base das rachadinhas, defendendo milícia, empregando funcionário fantasma e atacando valores democráticos, cara, desde sempre. Desde sempre. Falando em fuzilar ex-presidente. Tipo, cara, o lavajatismo emprestou seu viés de seriedade para um bolsonarismo destrambelhado. Sem esse apoio, o Bolsonaro jamais teria vencido as eleições de 2018, tenho certeza. No governo, o Sérgio Moro se mostrou um bolsonarista assíduo. Perdoou o caixa 2 do Onyx Lorenzoni, né, ministro da Cidadania atual, antes ministro chefe da Casa Civil. Atuou como advogado da família Bolsonaro em episódios bizarros, como o do condomínio Vivendas da Barra, e apoiou o presidente em quase todas as suas loucuras autoritárias, né? Em boa parte da gestão Moro, ele não atuou com a grandeza que requer o cargo, mas como um soldado do bolsonarismo, né? Como se ele estivesse apoiando o Bolsonaro em tudo mesmo e falando, cara, realmente, os caras estão junto nessa loucura. Eu, como advogado, eu fico surpreso de não observar meus colegas advogados surtando com a situação que foi levada à justiça por conta do lavajatismo, né, viabilizado pelo governo Bolsonaro. Houve muitos atritos também entre os dois. Não vou negar e vou explicar. O Bolsonaro vetou nomeações do ministro, tirou o COAF do ministério, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e hoje ele é parte do Banco Central, e interferiu na Polícia Federal, apesar dessa fala aqui do dia 20 de janeiro de 2020 no Roda Viva, né, que é o maior programa de entrevistas no Brasil atual. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Naquela época do Roda Viva, a manutenção da aliança continuava interessante para ambos. Que isso fique claro. O Moro seguia com seu palanque eleitoral. E a essa altura eu imagino que ninguém mais aqui, nossos ouvintes, duvida das suas pretensões políticas, né? E o Bolsonaro mantinha o seu fiador ético e moral, né, enquanto fosse útil para o Sérgio Moro ter essa derrocada política, né, pensar no plano dele. E é exatamente esse o ponto que eu acho interessante, né, que alguns programas atrás, né, no Coronga de número 14, né, foi o 14 que eu trouxe no final do programa falando a respeito do, uma previsão aqui e tal. E nada mais eu que infelizmente não atuo em Brasília, né? Estou ainda mais na quarentena dentro da minha casa, mas a gente lê muito e a gente se informa bastante para poder ter essas previsões que não surgem do nada, né? São feelings. Mas exatamente, por que eu falei isso? Porque, gente, a gente chegou num ponto de enorme desgaste para o Bolsonaro que seria muito mais útil para o Moro conseguir ser desvinculado desse governo. Ele ia conseguir de alguma forma, e essa narrativa já que já vinha há muito tempo, né, da troca do principal homem, né, da principal pessoa da Polícia Federal, né, do Valeixo, justamente assim, isso é algo que o Bolsonaro já vem fazendo, já vem tentando há muito tempo. E agora foi um momento que o Moro conseguiu, né, de alguma forma, se aproveitar dessa oportunidade para sair fora, porque a partir desse momento ficar ao lado do Bolsonaro é um prejuízo eleitoral. O que antes não era um prejuízo eleitoral, agora é um enorme prejuízo eleitoral e até o Moro colheria frutos disso. Por quê? Ele estava totalmente apagado ali, né, num momento de pandemia mundial, e aí ele conseguiu um ponto de narrativa em que o Bolsonaro está totalmente desacreditado, está sendo cada vez mais abandonado pelas pessoas, para justamente colocar como diria Fabrício Queiroz, uma pica de um tamanho de um meteoro na bunda do Bolsonaro, né? Se não fosse conveniente pro Moro, ele trocaria o Valeixo, sem problema, tanto que ele colocou essa conversa, falou, não, tá bom, presidente, quer trocar? Não sei o que, não sei o que trocar, não sei o que, né? Daquele jeito lá dele, não sei o que. E ele falou, então eu tenho outros nomes. Não, precisava ser esse nome. Se fosse conveniente para o Sérgio Moro, neste momento, aceitar e continuar
salvando a pele do Bolsonaro, ele continuaria fazendo. Ele percebeu que era o momento dele pular do barco e conseguir levar ainda quem estava nesse governo com ele. Então, assim, uma jogada totalmente